Mas afinal, o que é o amor segundo o ponto de vista do próprio Deus? Porque se para ser conforme a sua própria imagem e semelhança, precisamos observar a Cristo. E quanto mais observamos a Cristo, mais observamos o amor. Então, o que é o amor segundo o ponto de vista do próprio Deus? Se nós queremos saber o que é o amor segundo o ponto de vista do próprio Deus, então nada melhor do que observar o próprio Deus em ação, não é verdade? Em João capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós começamos a perceber que o nível do amor de Deus é elevadíssimo, porque Ele deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Não como se o próprio Filho não quisesse morrer em nosso lugar, mas como disse Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. De tal forma que o amor de Deus não é meramente palavras ou sentimentos, mas totalmente ao contrário disso, ele se manifesta em ações sacrificiais por cada um de nós. O amor de Deus ele é extremamente sacrificial. Mas além disso, o amor de Deus ele é totalmente imparcial. Porque Deus não deu o seu Filho para apenas uma parcela da humanidade, mas Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, nos diz que dificilmente alguém morreria por um justo. Porque poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso nos mostra que o amor de Deus de fato, ele é completamente imparcial. Não para aqueles que nós consideramos bons, mas também para aqueles que nós consideramos maus. O amor de Deus ele é extremamente sacrificial e também totalmente imparcial. E além disso, o amor de Deus ele é totalmente incondicional. Porque em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27, o Senhor Jesus Cristo nos diz que nós devemos amar os nossos próprios inimigos, de tal forma que nós devemos bendizer os que nos maldizem, orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. E desta forma nós começamos a ser misericordiosos, como também é misericordioso nosso Pai que está nos céus. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, nos diz que Deus ele traz o sol não simplesmente para os bons, mas para os bons e para os maus. Que Ele traz chuva não simplesmente para os justos, mas também para os injustos. De tal forma que se nós queremos ser conforme a sua imagem e semelhança, o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos de fato amar os nossos próprios inimigos. E assim o amor de Deus ele é totalmente também incondicional. Mas além disso tudo, o amor de Deus ele é totalmente altruísta, zero de egoísmo. Porque quando ele veio aqui, ele não veio buscar os seus próprios interesses. Como diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o amor não visa, não busca os seus próprios interesses. Quando o Senhor Jesus Cristo veio até esse mundo, em João capítulo 10, versículo 10, ele não diz, eu vim para ter glória e glória em abundância. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A Bíblia não diz que o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, veio em busca de glória, e sim que o bom pastor veio em busca das ovelhas perdidas. De tal forma que o amor de Deus é tão grande, tão extremo, a ponto de agora termos uma definição mais clara de amor. O amor, ele se trata de colocar o próximo, seja ele quem for, seja ele mau, seja ele bom, colocar este alguém em uma situação favorável e maravilhosa, mesmo que isso possa me custar aquilo que eu tenho de mais precioso. Deus deu o seu próprio Filho, o Filho deu a sua própria vida, para nos colocar em uma situação maravilhosa e favorável. E desta forma nós podemos concluir que Deus, ele de fato debruçou o seu amor para a humanidade. E assim, apenas aqueles que não querem ser salvos de fato não vão ser. Como diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Infelizmente alguns não vão acolher o amor da verdade para serem salvos. Mas que essa não seja a realidade de nenhum de nós. Que nós possamos acolher o amor de Deus,
que foi manifestado através de Cristo Jesus. Porque como diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é, Deus prova o seu próprio amor por meio de Cristo. Por isso que em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 39, nos diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. De tal forma que se nós queremos saber o quanto Deus nos ama, basta nós olharmos para Cristo. Porque Cristo, conforme diz em Hebreus capítulo 1 e versículo 3, Ele é a imagem exata do seu ser. Logo, se Cristo morreu por nós, se assim Ele demonstrou o amor para conosco, é exatamente desta forma que Deus nos ama.